today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito de força eletrostática ou lei de Coulomb. Serão duas videoaulas nas quais eu vou abordar a definição da lei de Coulomb, a definição da força eletrostática, e eu vou falar numa segunda videoaula nas aplicações dessa força eletrostática em exercícios, no que nós chamamos de distribuição de cargas, que é quando eu tenho mais de duas partículas próximas umas das outras. Beleza? E no final da segunda videoaula eu vou resolver dois exercícios ali com vocês para ficar mais fácil aí vocês compreenderem melhor como que a força eletrostática vem aplicada nos exercícios. Belezinha? Então um abraço e vamos para a nossa videoaula. Tchau! Fala pessoal, belezinha? Pessoal, então vamos para a nossa videoaula que fala sobre força eletrostática, né? Também chamada a lei de Coulomb, né? Antes da gente poder iniciar essa lei de Coulomb ou essa força eletrostática, vamos só relembrar aqui, vamos só falar um pouquinho sobre esse carinha aqui, bem rapidinho, só para a gente definir ele, tá? Esse Charles Augustin de Coulomb era um físico e engenheiro militar, né? E ele fez importantes contribuições nos ramos que estão relacionados ao magnetismo e à eletricidade de uma maneira geral. Né? O trabalho dele mais importante foi o que ficou conhecido como balança de torção. Essa balança de torção, o que ela fazia? Ela tinha como objetivo determinar a interação entre duas ou mais partículas. Tá? E ele percebeu o seguinte, que quando essas partículas interagiam, essa balança de torção funcionava, né? Ou seja, havia uma torção na balança. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem como que era essa balança de torção, né? E a partir dessa balança de torção, a partir dessa descoberta que ele fez, ele criou uma lei matemática, né, que rege a interação entre essas partículas eletrizadas. E ele basicamente ele fez isso usando o modelo newtoniano, que é o modelo gravitacional, né, que mostra que dois corpos com massas de alguma forma interagem entre si, né, que a gente vai falar sobre isso mais numa videoaula futura, né? Essas partículas, os corpos com massas, de uma certa forma, eles vão interagir, né? E vai surgir então uma força de atração gravitacional entre esses corpos. Coulomb ele fez a mesma coisa, ele criou uma relação matemática que basicamente se baseia no modelo newtoniano, né? Onde ele mostrou o seguinte, que a força de interação eletrostática entre duas partículas eletricamente carregadas é inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância entre essas partículas. Beleza? Pessoal, vamos então aqui para o que realmente importa, que é a própria definição da lei de Coulomb, né? Eu não vou ficar entrando em detalhes com relação à balança de torção, porque ela tem uma parte histórica bem legal, bem bacana, né? Se você pegar um livro aí, vocês vão ter alguns textos que explicam de uma certa forma essa balança de torção de uma maneira mais clara, como que Coulomb fez para determinar a relação matemática que hoje leva o nome dele, né? Então é só você dar uma pesquisada aí que você vai achar umas coisas bem interessantes. Para a gente continuar aqui, eu quero definir com vocês primeiro o que nós chamamos de carga elétrica pontiforme, né? Primeira coisa, o que nós definimos como sendo carga elétrica? Se você olhar, eu já gravei algumas videoaulas anteriores relacionadas à introdução à eletrostática, onde eu defini o que é carga elétrica, tá? Não estou falando de uma carga elétrica pontiforme, mas em si a palavra carga elétrica. O que nós definimos como sendo carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade que nós atribuímos aos prótons e aos elétrons, e isso deve-se ao fato deles trocarem forças entre si. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que toda vez que eu tiver dois corpos eletricamente carregados, um próton, um elétron, um corpo eletrizado, seja com carga positiva ou com carga negativa, esse corpo vai possuir o que nós chamamos de carga elétrica. O que é a carga elétrica? É uma propriedade que nós atribuímos a esse corpo, aos prótons e aos elétrons de uma maneira geral, pelo fato de eles conseguirem trocarem forças entre si. Tá? Então toda vez que nós tivermos determinados corpos eletricamente carregados ou partículas eletricamente carregadas, prótons, elétrons,
Trocando forças entre si, nós dizemos que esses corpos ou partículas possuem o que nós chamamos de quê? De carga elétrica. Beleza? Agora uma coisa aqui, o que nós definimos como sendo uma carga elétrica pontiforme? Nós vamos definir como sendo carga elétrica pontiforme qualquer corpo eletrizado cujas dimensões desse corpo podem ser desprezadas em relação às distâncias que esses corpos estão entre si. Ou seja, se eu tenho um próton, tenho um elétron, tanto esse próton quanto esse elétron pode ser considerado uma carga elétrica pontiforme, porque eu desprezo o tamanho dessas partículas em relação às distâncias que eles vão estar. Isso vale também para corpos. Eu posso ter um corpo que esteja cheio de prótons ou cheio de elétrons. Se eu puder desprezar as dimensões desse corpo, quando comparado à distância que separa esses dois corpos também vão ser considerados o que nós chamamos de carga elétrica pontiforme. Beleza? Uma outra coisa que nós já estudamos, que tem videoaula falando sobre isso, é o que nós chamamos de lei de Dufay, que acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre essa lei de Dufay. Dufay foi um físico e químico francês e ele, através de experimentos, ele verificou que toda vez que ele pegava cargas elétricas, toda vez que ele aproximava dois tipos de cargas elétricas, né, surgia entre essas cargas elétricas uma força de repulsão ou uma força de atração eletrostática. Futuramente, né, após as descobertas dele, convencionou-se que essas cargas elétricas deveriam ser chamadas de cargas elétricas positivas ou cargas elétricas negativas. Tá? Isso ficou então conhecido como lei de Dufay. O que essa lei de Dufay fala? Fala o seguinte, que as cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então toda vez que você pegar um próton e aproximar de um próton, vai surgir uma força de repulsão entre essas partículas. A mesma coisa para os elétrons. E vai surgir uma força de atração quando eu aproximar um próton de um elétron. Beleza? Pessoal, então é o seguinte, levando em consideração esses estudos de Dufay, ou seja, que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, a gente pode estabelecer uma relação entre essas duas ou mais partículas, duas ou mais cargas elétricas pontiformes. Beleza? Então, ou seja, se eu considerar que eu tenho duas cargas elétricas pontiformes separadas por uma determinada distância e essas cargas, considerar que essas cargas estejam no meio, como por exemplo o vácuo, o que vai acontecer? Dependendo do sinal dessas cargas, vai surgir entre elas uma força de atração ou de repulsão elétrica. Beleza? E essa força de atração e repulsão elétrica, elas vão obedecer ao que nós chamamos de princípio da ação e reação, que é a nossa terceira lei de Newton. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, se eu tiver uma determinada partícula positiva e eu colocar essa partícula positiva próximo de uma partícula negativa, vai surgir entre essas duas partículas uma força de atração elétrica que vai ter que obedecer ao princípio de ação e reação. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que a partícula positiva vai exercer uma força de atração sobre a partícula negativa, e essa partícula negativa vai exercer a mesma força de atração sobre essa partícula positiva. Essas forças, como elas obedecem ao princípio da ação e reação, obedecem à terceira lei de Newton, a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2 é a mesma força que a carga 2 exerce na carga 1. Beleza? Então são forças que nós chamamos de forças que têm a mesma intensidade, a mesma direção e têm sentidos opostos. Isso vale também para quando eu tiver partículas o quê? Positivas, ou seja, partículas com sinais iguais próximas umas das outras. Então, ou seja, se eu tenho uma partícula positiva próximo de uma outra partícula positiva, vai surgir entre essas duas partículas uma força de repulsão elétrica, beleza? Que também vai obedecer ao princípio da ação e reação. Ou seja, a força que 1 exerce em 2 é a mesma força que 2 exerce em 1. Mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Tá? Isso vale também para partículas o quê? Para partículas negativas. E a partir daí,
nós vamos definir o que nós chamamos de lei de Coulomb. Tá? Pessoal, essa lei de Coulomb é o que estabelece a relação matemática, né, entre essas partículas, tanto elas positivas, negativas, né, de sinais iguais ou de sinais opostos. Como eu falei no iniciozinho da nossa videoaula, Coulomb ele fez essa descoberta, essa contribuição, essa importante contribuição, em 1725, onde ele determinou pela primeira vez uma relação entre a interação dessa força trocada entre as duas partículas e a distância que as separa. Então o que Coulomb enunciou? Ele enunciou o seguinte, que a força de interação elétrica entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. O que ele falou? Ele falou o seguinte, matematicamente, ele quis dizer o seguinte, que se eu tenho duas partículas eletricamente carregadas, certo? Tem aqui uma partícula Q1 de carga elétrica positiva e uma partícula Q2 também de carga elétrica positiva, a força de repulsão que vai surgir entre essas duas partículas é diretamente proporcional ao produto dessas duas cargas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa entre essas cargas. Matematicamente, o que ele falou? Ele falou o seguinte, que essa força de repulsão eletrostática, que é uma grandeza vetorial, tá? Que eu vou representar aqui como uma setinha, é igual a K, que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Beleza? O que representa, então, cada um desses elementos aqui? Ó? O F, ele representa a nossa força eletrostática, que corresponde à força elétrica trocada entre as cargas Q1 e a carga Q2. O K representa a nossa constante eletrostática, né? Que isso é uma constante do meio, e vai depender da posição do meio onde essas partículas estão, onde essas cargas elétricas estão. Isso vai variar, tá? Então isso aqui é uma constante do meio. O Q1 e o Q2 representam as cargas elétricas, e o D representa a distância que separa essas cargas elétricas. Então o que Coulomb estava falando? Falou o seguinte, que a força trocada entre essas duas partículas é diretamente proporcional ao produto das cargas, é diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que quanto maior for o valor das cargas elétricas, maior vai ser o valor da força eletrostática. E quanto mais distante essas partículas estiverem, essas cargas elétricas estiverem umas das outras, menor vai ser o valor da força eletrostática. E pessoal, essa constante eletrostática, então ela vai depender do meio no qual as cargas elétricas se encontram. Então, ou seja, eu posso ter um determinado meio, que é o vácuo, onde eu vou ter um determinado valor, no ar eu vou ter um outro valor e assim vai sucessivamente. Então, o valor mais utilizado, nós utilizamos para resolver exercícios relacionados à lei de Coulomb e à força eletrostática é o vácuo. Então, ou seja, no vácuo, o valor dessa constante eletrostática nós definimos como sendo K, tá? Um K0, para indicar que é vácuo, que é igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Isso é tabelado. Então, toda vez que o exercício que vocês pegarem para resolver estiver falando que essas partículas se encontram no vácuo, significa dizer que a constante eletrostática que você tem que levar em consideração vale quanto? 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por Coulomb quadrado. Beleza? Se essas cargas elétricas estiverem em um meio que não seja o vácuo, essas constantes eletrostáticas elas vão ter valores diferentes. Tá? O maior valor para a constante eletrostática é o do vácuo. Então, qualquer meio que seja diferente do vácuo, ele vai ter uma constante eletrostática menor do que 9 vezes 10 a nona. Então, aqui eu tenho uma tabelinha que mostra justamente isso. Então, aqui eu tenho o vácuo, que vale 9 vezes 10 a nona.
Nós temos o ar seco, que nós consideramos, nós aproximamos o valor da constante como sendo de 9 vezes 10 a nona, mas na verdade não é. É de 8,9 vezes 10 a nona, tá? Então a gente aproxima como sendo 9. O benzeno é 2,3 vezes 10 a nona, o petróleo é 3,6 vezes 10 a nona, o etanol 3,6 vezes 10 a terceira, a água 1,1 vezes 10 a terceira. Então, ou seja, quando você for fazer os exercícios, você vai ter que levar em consideração o meio ao qual essas partículas vão estar, beleza? Se o exercício não falar nada, é porque ele está considerando que essas partículas estão no vácuo e o valor é 9 vezes 10 a nona, belezinha? E, pessoal, com relação à lei de Coulomb, nós temos aqui algumas observações a se fazer, tá? Que são uma observação extremamente importante, né? E que vai fazer muito sentido lá na frente quando a gente estiver falando de distribuição de cargas. Qual que é essa observação? A observação é o seguinte: a força elétrica, a força eletrostática, ela é uma grandeza puramente vetorial. O que significa dizer que ela é uma grandeza puramente vetorial? Significa dizer o seguinte, que para essa força eletrostática ficar bem caracterizada, eu preciso fornecer qual que é a intensidade, qual que é a direção e qual que é o sentido dessa força elétrica. Beleza? Então essa força elétrica ela é uma grandeza vetorial. Então, ou seja, eu vou sempre precisar falar qual que é a intensidade, qual que é a direção e qual que é o sentido. A intensidade é um módulo mais unidade de medida. Para a gente determinar a intensidade dessa força eletrostática, a gente vai fazer pela equação. F, que é igual a K, então a gente vai fazer F é igual a K, que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, isso aqui tudo dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu quero determinar a intensidade dessa força elétrica, eu vou fazer pela equação da lei de Coulomb, que é F igual a K, Q1, Q2 por D ao quadrado. A direção é sempre a direção da reta que une as cargas. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu tenho duas cargas elétricas que estão posicionadas, que estão ligadas por um eixo na horizontal, a direção vai ser uma direção horizontal. Se as partículas estiverem ligadas por um eixo, por uma reta que as liga de forma verticalmente, a direção é uma direção vertical. Então, para a gente não ficar falando uma direção horizontal, uma direção vertical, uma direção oblíqua, o que a gente faz? A gente diz o seguinte, que a força elétrica ela tem a direção da reta que une as cargas. O que, em outras palavras, significa dizer o seguinte, que se as cargas estiverem unidas por uma reta na horizontal, direção horizontal. Se elas estiverem unidas por uma reta na vertical, direção vertical. E o sentido? O sentido vai ser dois tipos. Ou você vai ter uma força elétrica de atração, ou você vai ter uma força elétrica de repulsão. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se você tiver duas partículas, uma positiva e uma outra negativa, a força de interação elétrica entre essas partículas é uma força de atração. Se essas partículas tiverem sinais iguais, duas positivas, por exemplo, a força vai ser uma força de quê? De repulsão. Beleza? E uma outra coisa que a gente tem que falar é com relação às unidades de medida. Nós vamos ter sempre que trabalhar com as unidades de medida no sistema internacional. Ou seja, a sua força ela tem que ser sempre dada em newtons, a sua constante eletrostática ela tem que ser sempre dada em newtons metro quadrado. Então, olha aqui, ó, a sua força ela tem que ser sempre dada em newton. A sua constante eletrostática ela tem que ser dada em newtons metro quadrado por Coulomb ao quadrado. As suas cargas elétricas elas têm que ser sempre dadas em quê? Em Coulomb. E a distância que separa essas cargas tem que ser sempre dada em metros. Beleza? Pessoal, vou encerrar aqui então essa primeira parte da nossa videoaula a respeito de força eletrostática. Nós voltamos na próxima videoaula onde eu vou falar com vocês a respeito do gráfico que está relacionado a essa força eletrostática, né, relacionada à lei de Coulomb, que é uma hipérbole cúbica, a gente vai falar sobre ele. Né? E eu vou finalizar a nossa segunda videoaula falando sobre uma distribuição de cargas. Tá? E vou fazer alguns exemplos com vocês a respeito dessa, para a gente entender como que é aplicada a força eletrostática, a lei de Coulomb. Beleza? Então, um abraço e até a próxima videoaula. Com Deus. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe
without you now.